Muito bem, pessoal, iniciando aqui mais um programa TV Com Entrevistas, na TV Com Canal 22 e Canal 40 e todas as nossas redes sociais. Você que está aqui no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as notícias e entrevistas aqui do nosso programa TV Com Entrevistas. Hoje estou recebendo aqui a Lígia, que é psicóloga e trabalha na área do comportamento alimentar. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria até que você já começasse falando um pouquinho da sua formação dentro da psicologia, né, que a gente sabe que é um diferencial, né? Sim. Prazer todo mundo, muito obrigada pelo convite. A psicologia, assim, o foco do comportamento alimentar, que é o que eu mais gosto mesmo, né? Na psicologia, na faculdade mesmo, a gente não tem essa área, né? Espero que futuramente tenha na graduação. Então, assim, eu tenho especialização em transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e obesidade. E, assim, eu acredito que é muito importante as pessoas, né? Não é muito ainda conhecido, mas a importância da psicologia no processo de emagrecimento e manutenção. Porque quando a gente fala de comportamento alimentar, é uma mudança de hábito, né? Então, assim, igual a gente estava falando, né? Sempre, eu sei o que eu devo comer, eu sei que eu preciso fazer atividade física, eu preciso dormir bem, mas eu não consigo fazer na prática. Então, assim, entender o que leva a isso. Então, assim, a base é pensamento. Então, tudo que eu penso, eu sinto e eu me comporto. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, aí a base a gente trabalha com isso. Quando a gente fala de mudança de hábito, tudo vai começar pelo nosso pensamento. Por exemplo, você começa a pensar assim, que você não vai conseguir. Você vai se sentir bem? Difícil, né? Complicado. Então, automaticamente já vai, o comportamento em si já vai se tornar muito difícil. Que é quando a pessoa tem dificuldade de realmente colocar na prática. O seu primeiro passo já é quase fazer a pessoa mudar esse pensamento de que ela não vai conseguir. Você tem essa missão já de início. Pensar que ela pode, que ela vai conseguir, para que ela possa dar sequência nas suas indicações para melhoria na sequência ali, então. Até queria saber também, Lígia, qual que é a maior dificuldade também das pessoas quando elas estão nesse procedimento com você? É quando elas começam a pensar assim, que não pode. Uma questão assim que é muito importante é a restrição, né? A pessoa acha que ela tem que parar de comer tudo, tem que ser tudo perfeito e as coisas não são assim. Muitas vezes ela começa lá no processo de emagrecimento dela, ela acha que é só assim, tudo certo. Então ela come certinho, só emagrece e não funciona assim, né? Somos seres humanos e aí entre as adversidades, então ela coloca lá como objetivo que ela não vai comer. Aí ela pega e come um pedaço de chocolate. Pronto, aí ela já começa a pensar. Como eu falei, tudo começa pelo pensamento, né? Ai, mais uma vez, eu falei que não ia comer. Agora eu vou comer mesmo. Aí volta amanhã. Aí larga tudo. Ou volta só na segunda-feira, como a gente costuma, né? As pessoas costumam falar. Então, assim, a maior dificuldade é a pessoa entender que ela tem que fazer as pazes com a comida. Então, na psicologia, né, nesse foco do comportamento alimentar, é o quê? É a pessoa aprender a lidar, né? Melhorar o relacionamento dela com ela e com a comida. Porque a comida não é nosso inimigo, né? Só que a gente precisa aprender a lidar, é ter um equilíbrio. Sim. E até assim, a gente sabe que a pessoa quando quer emagrecer, às vezes o primeiro procedimento que a pessoa procura é uma academia, é um personal, um professor de educação física. Como que tem mudado isso nas pessoas, esse conceito, a pessoa procurado mais talvez a psicologia também, outras áreas, ou até mesmo todas essas áreas para a gente fala que o conjunto da obra ali é o melhor, né? Então, assim, a pessoa tem procurado mais, tem buscado esse serviço da psicologia para o emagrecimento? Eu percebo que tem mudado bastante, mas geralmente o psicólogo é o último profissional a ser procurado, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, porque se eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo colocar na prática, eu preciso entender, né? O que me impede, o que está acontecendo. E aí, como tudo começa pelo nosso pensamento, podemos falar como está a qualidade dos pensamentos, né? E aí, porque vamos pensar em questão emocional. Se a gente for parar para pensar, comida tem em todos, tem happy hour, aniversário, comemoração, tem em tudo. Como é que eu não vou fazer as pazes com a comida? Não tem como. Então, assim, é aprender a lidar com ela que é o que vai fazer a diferença. Porque todas as vezes que tiver alguma coisa eu vou me descontrolar na comida. Eu não vou poder, aquilo lá que fala, tô de dieta.
Não, não é assim. Você tá numa reeducação alimentar, que é diferente. Esse aprender a lidar com ela não quer dizer que ela não tem que comer a comida, quer dizer que ela tem que se controlar e saber um limite, seria isso? É aprender a equilibrar. Entendi. Tudo que tem equilíbrio não significa que tem que ficar assim. Às vezes vai ficar, né? Mas como se fosse numa balança, assim. Mas a questão é o equilíbrio. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma dieta restritiva, então a pessoa vai lá e ela não come mais arroz. Ela não vai comer mais arroz pro resto da vida dela. Se ela gosta, por exemplo. Então o negócio é o equilíbrio. A partir do momento que a pessoa tem um equilíbrio com isso, é sucesso. Porque não também, às vezes, se a pessoa ela tira tudo de uma vez, aquilo ali pode se tornar um trauma ainda maior para ela, né? Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno alimentar, dos gatilhos maiores que leva a pessoa a ter um transtorno alimentar é a dieta restritiva. E é quando a gente fala do efeito sanfona, sabe? Então aí ela restringe por um período, aí ela volta. E aí fica naquele vai, não vai. E aí tem, né, dentro dos transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, enfim. Mas a pessoa tem que ter cuidado com essa prática alimentar dela para no futuro não gerar, né, que seja um transtorno alimentar daí. Sim. A gente vê até, né, que os principais nutricionistas às vezes dizem, não sei se tem estudos isso, mas que as pessoas devem se alimentar de 3 em 3 horas, normalmente nem que seja comendo uma fruta, algo do tipo. E a gente vê algumas dietas também, não só restritivas, mas com muito tempo de duração sem comer, né? Às vezes 10 horas ou até mais. Isso também acaba sendo um pouco complicado, porque a pessoa fica muito tempo. E às vezes a cabeça chega uma hora que, pô, não quero mais ficar sem comer tanto. Acontece também? Sim, mas assim, hoje em dia tem muitos estudos, né? Então tem estudo que fala que tem que comer de 3 em 3 horas. Uma prática, né, uma estratégia alimentar que está muito em alta é o jejum intermitente. Então assim, se é acompanhado, tem que ter o acompanhamento. Não adianta querer entrar na internet, pegar, porque aí as pessoas falam, né, vou fazer jejum intermitente agora. Só que quando ela come, ela não come realmente alimentos. Alimentos assim que vão ajudar ela com nutrientes, com fibras, enfim, tudo que vai auxiliar ela no processo, né, de emagrecimento ou da manutenção. Então assim, tem vários estudos, mas o acompanhamento, por exemplo, com o nutricionista é fundamental, porque ali ele vai colocar, então vai ficar de jejum, por exemplo, sei lá, 24 horas, 16 horas, tem de vários, né? Mas a pessoa ela precisa encontrar o equilíbrio aí. E aí, junto com o profissional, ela vai dar uma base. Não adianta, por exemplo, a pessoa ficou lá de jejum 16 horas. Aí chega, vai comer McDonald's. Como é que faz? Que adianta, né? Mas tem que ter cuidado sim. Cada um é único, né? E aí precisa de um acompanhamento. Tem pessoas que dá certo de jejum? Tem pessoas que não dão certo. Sim. Né? Mas... enfim, cada um é de um jeito. Só que tem sim de comer de 3 em 3 horas, mas vai muito de cada um, né? Da estratégia alimentar em si. Entendi. E até você disse que trabalha com pessoas da área da bariátrica, até mesmo pós-bariátrica. Qual que é o público que mais te procura em relação a esse serviço? É o público da bariátrica? São pessoas convencionais que às vezes só querem emagrecer? Talvez atletas? Quais são as pessoas, esse público que ultimamente já tem procurado a parte da psicologia para o emagrecimento? Olha, agora que tá muito é cirurgia bariátrica. Tem bastante, mas fica dividido entre cirurgia bariátrica e entre emagrecimento mesmo, que é a obesidade, né? Mas tá entre os dois. E você tem um jeito diferente de trabalhar, de lidar com cada situação, assim, por conta da bariátrica, às vezes a pessoa que só quer emagrecer normalmente, você tem todo um trabalho diferenciado para esses dois tipos de pessoas. Sim, as estratégias, as técnicas vai para cada um, né? E aí, como cada paciente é único, então tem algumas técnicas que para um a gente vai utilizar, para outros nem tanto. Né? Então na terapia é muito assim, tanto na terapia quanto em grupo, é muito para cada um. Então tem que ter diferente, tem que ser estratégia diferente, técnica diferente para cada um. A realidade, a rotina, né? Então tem que se adaptar a ela. Então é diferenciado entre pessoas. Entendi. Ô Lígia, e você chegou a citar pra gente aqui que vocês chegam a trabalhar em grupos também, formam alguns grupos. E como que você tem enxergado o resultado disso? Como que você, às vezes você trabalha individualmente, às vezes forma grupos. Queria que você contasse um pouquinho disso pro pessoal de casa
e explicasse também como que funciona esse trabalho em grupo e talvez como que você enxerga o resultado dessas pessoas de forma diferente, né? Por ser em grupo também. Não, o grupo é muito legal. Assim, eu já tive experiência de paciente que fazia o grupo e fazia o acompanhamento no individual, que dá diferença. Porque no grupo é legal, assim, compartilhar experiências. Talvez eu acho que eu tô passando por uma situação que só acontece comigo e não, talvez tá passando acontecendo. muito pior. Né? Exatamente. E é muito legal, aí a pessoa para assim, nossa, isso acontece comigo. Então, assim, faz a pessoa refletir, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo, mas claro que o individual é fundamental, não tem. Só que ajuda muito, porque aí a pessoa realmente começa a trabalhar em hábitos. E aí tem tanto o grupo para emagrecimento e manutenção, quanto para o pós-bariátrico. Então, por exemplo, na pós-bariátrica também é muito rico, porque cada um está no seu tempo, como eu acabei de falar, cada um tem a sua individualidade. Então, por exemplo, no grupo eu tenho pessoas que fez ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 3 meses. Né? Mas cada um tá de um jeito. Tem uma que tá super tranquila, tem uma que tá tendo dificuldade. Que foi o que eu falei, a questão do equilíbrio. Cada um tem a sua rotina e a pessoa precisa se adaptar a isso. Então, não é num geralzão. Por isso que a gente fala, vai lá, pega a dieta, fulano passou, nossa, eu vou fazer isso aqui também. Não dá, é muito individual. E no grupo também a pessoa precisa, assim, quando eu vou fazer, eu faço uma avaliação. Porque tem pessoas que não estão preparadas ainda, sabe? Quando a gente fala de mudança de hábito, a base é o autoconhecimento. Se a pessoa quer emagrecer, se ela quer mudar seu comportamento, ela precisa se conhecer, porque senão não funciona. Não vai na prática. Né? E ainda tem um biotipo também, né? Até por isso Sim. é importantíssimo a pessoa não querer seguir o do outro, procurar na internet, nada, né? Talvez eu tô com deficiência, sei lá, de vitamina B, vitamina C, não sei. E você não. Como é que eu vou pegar uma que a nutricionista foi lá, colocou os alimentos, né, propício pra você, próprio pra você, e não pra mim? E aí? É verdade. Não dá, o corpo não vai ter aquilo que ele precisa. É complicado, e por isso até que é importante, né? É sempre esse pessoal que busca o emagrecimento, né? Esse público, não só o pessoal da bariátrica, mas até mesmo como a Lígia citou, o pessoal que busca o emagrecimento aí mesmo, tá procurando um profissional, tá procurando talvez um educador físico, uma nutricionista e também uma psicóloga. A gente vê a importância desse trabalho hoje, a Lígia já deixou bem claro aqui a importância da psicologia para o emagrecimento. Ô Lígia, até para a gente já finalizar aqui, eu queria saber, até uma dúvida mais particular minha, a pessoa ela chega em você com um objetivo e você vai tentar ajudar ela, auxiliar ela em buscar aquele objetivo. Ela consegue alcançar aquele objetivo. Ela tem que continuar com você, isso é importante porque acho que isso é algo que às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Ela chega em você, você facilita, ajuda ela, dá todo o auxílio, ela chega no objetivo. E se ela largar, muitas vezes pode complicar a situação, né? Nossa, já teve várias situações assim, várias. E o que acontece? Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, abreviando TCC, que é que eu trabalho, são 3 etapas. Começa toda semana, depois a cada 15 dias e depois mensal. No processo de emagrecimento é a mesma coisa. O que vai fazer diferença é a manutenção. Porque assim, para criar um hábito também tem vários estudos que colocam lá que é 30, 60 dias, enfim, vai muito de cada um, né? Cada hora aparece alguma coisa. Mas a manutenção que vai fazer diferença, porque para ela criar um hábito, ela tem que fazer aquele comportamento repetidas vezes. Então, conforme vai vendo que o paciente está indo legal, está alcançando o objetivo dele, está conseguindo manter, aí a gente começa a espaçar, né? Então não é simplesmente assim, cortou o vínculo, emagreceu, acabou. Não. O mais importante é a manutenção depois, porque aí ela consegue. Né? Exatamente, porque senão ela vai lá, faz, emagrece, acabou. E depois larga e aí pode até se tornar algo pior depois. O que acontece? Na terapia, as pessoas costumam, assim, se dar alta, sabe? Então a pessoa vai lá, ela emagreceu, ela para de ir. Não preciso mais. Não preciso mais, já tá tranquilo. Só que na primeira sessão eu já oriento isso, olha, a cada 15 dias depois, enfim. E aí a pessoa para. Aí daqui a um tempo, volta ela de novo. Que ela engordou ou né, que está começando a engordar de novo. Porque não tem. Quando a gente fala dos pensamentos, né? Saúde emocional, saúde psicológica, hoje a gente tem muita informação, muita coisa. Então se a gente não consegue organizar isso aqui dentro, a gente não vai conseguir mudar o nosso comportamento.
Isso é muito importante. Verdade. Ô Lígia, espero que a gente tenha deixado claro pro pessoal de casa também, mas assim, a gente acredita que possa ter pessoas que têm algumas dúvidas ainda, ou até pessoas que queiram iniciar um acompanhamento com você. Como que faz para essas pessoas encontrar você, um telefone, uma rede social sua? Como que faz para fazer um contato com você? Sim, eu tenho Instagram, eu geralmente deixo o contato mesmo do WhatsApp, que a pessoa já conversa direto comigo, né? Mas aí tem o meu Instagram, que é @psico.ligia_oliveira. E aí lá eu coloco bastante coisa, sabe? Eu coloco bem variado. Então, por exemplo, esse mês, né, de setembro, eu tô falando bastante sobre o Setembro Amarelo. Mas eu coloco bastante coisa sobre comportamento alimentar, no geral. Mas aí tem o Facebook também, tá? Meu nome, Lígia de Souza Oliveira. Então podem seguir lá que tem bastante coisa. E aí eu fico à disposição, né? Pode me mandar mensagem, pode entrar em contato. Legal, obrigado, viu, Lígia? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer poder estar compartilhando um pouquinho dessa parte da psicologia aí dentro do emagrecimento também. Espero que tenha ajudado vocês de casa aí também a abrir um pouco mais a mente, porque às vezes falta um pouco de conhecimento pro pessoal, né? Para poder buscar essa área. Às vezes a pessoa, não é nem que a pessoa não quer, às vezes é uma falta de conhecimento, aquela informação chegar até ele e falar, poxa, acho que eu preciso disso, acho que eu preciso desse trabalho. E aí espero que possa ter facilitado para todo mundo e espero também poder encontrar você em uma próxima oportunidade aqui, Lígia. Então, muito obrigado, Lígia, e até o próximo programa TV com Entrevistas.